Olá, como vai? Tudo bem? Você sabe para que você foi chamado? Você tem certeza, né? Por que Deus chamou você? Por que você está hoje fazendo parte do reino? Por que você de repente está inserido em uma comunidade, em uma igreja? Enfim, o que Deus quer de você? O que Deus quer da sua vida? Você já parou para questionar e perguntar sobre isso para Deus? Deus ele tem uma mensagem para o seu coração no dia de hoje e eu tenho certeza que o que você vai ouvir ele fará grande diferença no teu futuro, né? Naquilo que você começará a colher a partir de ouvir essa mensagem. Então, se você quer viver o extraordinário de Deus, se você quiser viver o diferente de Deus, então presta bem atenção, que eu tenho certeza que Deus vai falar contigo. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Aqui nós falamos do Evangelho, da Palavra, não estamos aqui para falar de questões dogmáticas e nem de assuntos religiosos, mas estamos aqui para anunciar o reino, anunciar a palavra, assim como Jesus nos ensinou. Então, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. Basta você apertar no botão vermelho, inscrever-se. Depois vai no sininho, seleciona todas. E fazendo isso, você não perderá nenhum dos conteúdos sempre que eles forem postados. Amém? Posso contar com a sua participação aqui no canal? Que bom! Eu quero ler com você uma passagem que se encontra lá no livro de Mateus, capítulo 20. Nós vamos ler a partir do versículo 20, que diz o seguinte, né? Então a mãe dos filhos de Zebedeu veio a Jesus com seus filhos. Ela se ajoelhou diante dele a fim de lhe pedir um favor. O que você quer? Perguntou ele. Ela respondeu: Por favor, permita que no seu reino meus 2 filhos se sentem em lugares de honra ao seu lado, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Jesus respondeu: Vocês não sabem o que estão pedindo. São capazes de beber do cálice que estou prestes a beber? Somos, disseram eles. Então Jesus disse: De fato, vocês beberão do meu cálice. Não cabe a mim, no entanto, dizer quem se sentará à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai preparou esses lugares para aqueles que ele escolheu. Quando os outros 10 discípulos souberam o que os 2 irmãos haviam pedido, ficaram indignados. Então Jesus os reuniu e disse: Vocês sabem que os governantes deste mundo têm poder sobre o povo e que os oficiais exercem sua autoridade sobre os súditos. Entre vocês, porém, será diferente. Quem quiser ser o líder entre vocês, que seja servo. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que se torne escravo. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Olha só que palavra interessante, uma palavra dita aí há anos atrás, né? Mas que ainda é muito viva nos dias de hoje. Por que eu falo isso? Porque se nós observarmos de um modo geral, né, o que a mãe desses meninos, né, desses filhos estava pedindo, né, já não eram meninos, eram homens, mas enfim, o que a mãe estava pedindo era o quê? Jesus, você pode colocar os meus filhos num lugar de honra, ou seja, um à tua direita e o outro à tua esquerda, porque Jesus ele era o rei, né? Jesus o rei dos judeus, né? Jesus ele era o próprio Deus. Então imagina a grandeza, a notoriedade que Jesus tinha. E geralmente o rei ele era cercado por pessoas que gozavam de privilégios, né? Então o rei geralmente tinha alguns conselheiros, algumas pessoas que tinham mais proximidade da corte, com isso
gozavam de determinadas regalias, tinham uma proteção maior, comiam melhor, enfim, eram pessoas que tinham uma posição de comando, né, de mandar e não de fazer. E aí Jesus, ele entendendo o ímpeto do coração humano, entendendo o pedido dessa mãe, ele começa a desconstruir, né, esse pensamento e esse desejo, quando ele diz que, em primeiro lugar, que não cabe a ele, né? Não cabia a ele naquele momento fazer esse tipo de decisão. Ou seja, na verdade, essa decisão ela está muito mais ligada à ação das pessoas. E aí Jesus fala o seguinte: olha, se vocês acham que andar comigo ou querer sentar do meu lado é desfrutar de uma posição de honra, de comando, onde você vai reinar junto comigo e vai mandar, Jesus ele falou, olha, não é bem assim. É o contrário, na verdade. E aí ele começa a descrever o quê? Quem quiser ser o líder entre vocês, que seja servo. Então, assim, você quer ser líder, você quer governar, você quer mandar, então, primeiro você tem que servir. Você precisa servir aos outros. Sendo que servir aqui no contexto era, vamos dizer assim, o grau mais baixo que uma pessoa poderia se encontrar, né, num grau de hierarquia. Vou ter que servir os outros, vou ter que atuar como uma espécie de um escravo, né, de um subserviente. Então, poxa, não é isso que eu estou querendo, Jesus. Jesus fala, olha, se você quiser ser líder, você tem que servir. E aí ele continua, se você quiser ser o primeiro, você tem que se tornar um escravo. Você quer ser o primeiro, seja o último. Quem que é o último nesse contexto? É o papel do escravo. O escravo é aquele que serve ao seu senhor. O escravo é aquele que está ali obedecendo aos comandos. Então, seja escravo. Olha só que banho de água fria que Jesus joga, né, nessa mãe e também na vida, né, dos discípulos ali que estavam ouvindo tudo isso. E aí ele fala, olha, nem mesmo eu, nem mesmo o Filho do Homem, nem mesmo o Filho de Deus, eu não vim aqui para ser servido. Eu não vim aqui para me assentar, num trono, né, e ficar mandando e desmandando. Não, meu ministério é de serviço. Eu vim aqui para servir. Existe uma frase que eu gosto muito, talvez você conheça ou não, mas que diz o seguinte: aquele que não vive para servir, não serve para viver. Então você foi chamado para o serviço, você foi chamado para ser mordomo. Ser mordomo aonde? No seu lar, junto à sua família, junto ao seu cônjuge, junto aos seus filhos. Você foi chamado para mordomia no seu condomínio, no seu bairro, no seu trabalho. Você foi chamado à mordomia na igreja, na comunidade. Enfim, em qualquer lugar que você esteja, em qualquer agremiação que você participe, você foi chamado para servir. E por que eu falo que essa mensagem ela pode mudar totalmente o teu futuro? Porque a partir do momento que você entende que você é um doador, você está aqui para servir as pessoas e aqui você pode servir de diversas maneiras, né? Diversas maneiras, a começar amando o próximo, né? Tendo compaixão pela sua vida. Então, quando você age dessa maneira, quando você se coloca sendo o último, Deus automaticamente, né, faz com que você seja o primeiro. Olha só que contraditório dentro do entendimento humano, né? Para eu ser o primeiro, eu tenho que ser o último. Para eu liderar, eu tenho que servir. Então, essa é a palavra de Deus para a sua vida hoje. Eu quero orar, né, pela sua vida, para que Deus lhe dê um coração de servo. Se você já tem um coração assim, amém. Glória a Deus por isso. Tem pessoas que realmente incorporaram bem essa mensagem, conseguem aplicar até com certa facilidade na sua vida. Mas a gente sabe que talvez para a maioria das pessoas não seja tão fácil.
Então eu vou orar para que o Espírito Santo te ajude, né? Te guie e te ilumine e que você possa ter esse coração de Jesus, esse coração de servo. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero nesse momento te pedir, Deus, que o Senhor venha abençoar a vida do meu irmão, o Senhor venha abençoar a vida da minha irmã, fazendo com que de fato seu coração seja um coração de servo, um coração doador, um coração que esteja sensível às necessidades do próximo, sensível às necessidades do outro, Deus. E que verdadeiramente ele se doe em todas as áreas da sua vida, dependente dos recursos que tenha, mas que sirva com o seu tempo, com o seu entendimento, com as suas faculdades mentais, Pai, com o seu amor, com sua atenção, enfim, com tudo aquilo que estiver ao seu alcance, que ele possa servir no teu reino, se colocando realmente ali como o menor, Pai, para que o Senhor faça da vida dele o maior. Assim eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Então receba essa palavra, seja abençoado, que Deus conserve o teu coração de servo, né? Te dê oportunidades de você servir, né? Todos os dias vão aparecer oportunidades, então sirva com alegria, com júbilo no coração, sabendo que você está fazendo não para os outros, mas você está fazendo para o Senhor.